Graça e paz para todos. Quero, nesse momento, compartilhar uma palavra do Senhor ao coração de cada um, que cada um seja abençoado por essa palavra. O texto que eu quero deixar para a nossa meditação é o Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 2, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz ele assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Como é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Nós vemos, queridos, que esse texto fala a respeito de um paralítico. É interessante que a palavra diz, logo nos seus primeiros versículos aqui, que Jesus ele estava na sua casa, em Cafarnaum. Quem conhece a Bíblia Sagrada sabe que Jesus, nos seus primeiros anos de vida, ele viveu em Nazaré, e nesse período já do seu ministério, depois que foi batizado, ele sai de Nazaré e vai morar em Cafarnaum. E ele estava em casa, e a palavra diz que se ajuntaram muitos naquele lugar para poder ouvir a palavra do Senhor. E no verso 2 diz que o Senhor anunciava-lhes a palavra. E no verso 3 diz que vieram ter com ele conduzindo um paralítico. 4 pessoas. No verso 4 diz que eles não podiam se aproximar da casa por causa da multidão. E o interessante, queridos, é que havia um empecilho para que eles chegassem até Jesus. E muitas vezes isso acontece também conosco. Nós temos coisas que nos impedem de nos aproximar de Jesus. Talvez seja o mundo, talvez seja as coisas que o mundo oferece, talvez seja o pecado que muitas vezes nos atrapalha de nos achegar até Jesus. Mas o que nós precisamos fazer é tomar uma decisão. E aqueles 4, eles tomaram uma decisão de se aproximar de Jesus de qualquer forma. E isso nos mostra, queridos, a luta que nós precisamos ter contra o pecado, contra as coisas desse mundo. A palavra nos diz em 1 João, no capítulo 2, no verso 15, que nós não devemos amar o mundo e nem o que há no mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqueles 4 ali, eles fizeram o que podiam para poder chegar até Jesus.
E olha o que o verso 4 diz: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E olha o que o verso 5 diz: quando nós tomamos uma posição de nos achegarmos até Jesus, de fazermos o que for possível, o que for necessário para se achegar a Jesus. Olha o que o verso 5 diz: e Jesus, vendo a fé deles, para nos aproximarmos de Jesus, precisamos ter fé. E a palavra, querido, diz em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam. A fé, querido, é nós trazermos à existência aquilo que ainda não existe. É nós corrermos atrás do Senhor, crendo que Ele entrará com providência. E foi isso que aqueles jovens fizeram. Eles acreditavam que Jesus poderia trazer cura para aquele paralítico. Se você olhar o verso 6 de Hebreus 11, a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter fé. Precisamos nos aproximar de Jesus com fé. E aqueles jovens, eles tiveram fé. Aqueles 4 tiveram fé. E Jesus declarou, e a palavra diz, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. É interessante, queridos, que quando nós lemos o texto, nós vemos que, primeiramente, a preocupação daquelas pessoas ali não era com o perdão dos pecados, mas sim para que aquele paralítico pudesse voltar a andar. E a palavra que Jesus liberou para eles, para aquele paralítico, foi: perdoados estão os teus pecados. E no verso 6 a palavra diz: estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que dizer-se assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E aqui, queridos, nós temos uma clara expressão de que Jesus é o próprio Deus. Nós temos na teologia uma doutrina que se chama a doutrina da Trindade, onde é trabalhado a questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós vemos, queridos, que o Novo Testamento todo dá testemunho de que nós temos 3 pessoas, que é o próprio Deus. É aquilo que o texto fala em 1 João, no capítulo 5, no verso 7. 3 são aqueles que testificam nos céus, o Pai, a Palavra e o Espírito, e os 3 são um. E o Senhor Jesus, querido, Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele não é criado, mas sim gerado. E a palavra do Senhor nos diz por todo o Novo Testamento a respeito disso, a respeito do Filho de Deus que foi gerado. E Jesus estava mostrando ali que Ele tinha autoridade para perdoar pecados. Por quê? Porque Ele é o próprio Deus. E Ele é digno de ser adorado. E nós vemos por toda a Bíblia Sagrada, por todo o Novo Testamento, que pessoas adoravam a Jesus. Pessoas iam até Jesus crendo que Ele era o Filho de Deus. E o texto fala, no verso 8, e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? O verso 8 nos mostra um dos atributos que só pertence a Deus, o atributo da onisciência, porque Jesus conhecia todas as coisas, Jesus conhecia os pensamentos das pessoas. Somente Deus, querido, pode fazer isso. E a palavra diz que Jesus conheceu o pensamento deles. E Jesus diz no verso 9: como é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora,
para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E no verso 12 diz: e levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. O milagre chegou para a vida daquele paralítico. Ele teve um encontro com Jesus por intermédio daqueles 4 amigos dele. Mas o que me chama mais atenção nesse texto, queridos, é que no verso 5 diz que Jesus viu a fé deles. Precisamos, queridos, despertar a nossa fé. E a palavra do Senhor nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, no verso 17. Que a sua fé possa crescer nesse dia. Que a sua fé seja alimentada pela palavra e que você possa se achegar a Ele, assim como aqueles 4 amigos se aproximaram de Jesus. Eles não se preocuparam com a multidão os atrapalhava, mas eles deram um jeito de se aproximar de Jesus. Que possamos fazer isso, nos aproximar de Jesus com essa fé, em nome de Jesus. Deus nos abençoe.